Continuamos hoje este nosso ciclo sobre microbioma humano e temos o privilégio de contar hoje com a professora Luísa Peixe, que nos vai falar também como o microbioma humano pode ser fundamental, um conhecimento fundamental sobre aquilo que temos no nosso microbiota e em segundo, ou em primeiro, ou sempre numa sequência lógica, como é que nós próprios, naquilo que fazemos, naquilo que comemos, naquilo que utilizamos como medicamentos, pode influenciar este nosso microbiota, que depois tem o seu estudo e o seu conhecimento através daquilo que chamamos o microbioma, ou seja, a análise depois daquilo que vai acontecendo com este microbiota que partilha connosco o nosso corpo, mas por isso mesmo temos hoje a professora Luísa, cuja especialidade e cujo trabalho é de grande vulto e como já podem ter também verificado pela entrevista que tivemos a oportunidade de ler, saiu hoje, quer em formato digital, quer em papel, no Diário de Notícias. E por isso, para lá de agradecer profundamente à professora Luísa, eu quero também agradecer ao Diário de Notícias, na pessoa do seu jornalista, o doutor Dr. Jorge Andrade, que nos proporciona todo este trabalho para o Instituto e para os nossos participantes, e para aqueles que não possam participar, tem uma possibilidade de continuar a informar, porque podem ir lá mais tarde e podem, se não tiveram o privilégio de ouvir a professora, também saber ter esta informação privilegiada. Portanto, eu passaria agora, depois de agradecer mais uma vez à professora, o privilégio que nos dá tê-la aqui, passava à professora Isabel Sá Correia para a palavra para poder apresentar a professora Luísa, que está hoje connosco. Muito obrigada, Senhora Presidente do Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa, professora Maria Salomé Paes, e os meus cumprimentos. E saúdo também as outras organizadoras deste ciclo de conferências sobre o microbioma humano, as académicas Cecília Leão e Helena Santos. E, evidentemente, que uma saudação também a todos os presentes que se mostram interessados nesta sessão sobre microbioma e saúde humana. Enfim, sejam muito bem-vindos. E é claro, uma saudação especialíssima à nossa convidada de hoje, a qual tenho o prazer, enfim, de apresentar, que é a microbióloga e farmacêutica Luísa Peixe. É professora catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e a sua investigação tem sido dedicada aos mecanismos subjacentes à resistência a agentes antimicrobianos e também patogenicidade bacteriana, e mais recentemente acabou por responder ao apelo do estudo do microbioma humano, e tem tido trabalhos muito interessantes relativamente ao microbioma do trato urogenital feminino e a sua influência na saúde e na doença. Em particular, o microbioma do trato agora portanto, do trato do Hilário. agora estou do urinário, o urobioma, chamado urobioma. E, de facto, isto é uma investigação que acaba por ter muito impacto, porque surgiu muito recentemente, e evidentemente que, inevitavelmente, que o impacto é sempre muito maior, porque é uma investigação, enfim, numa área que é uma área que não está muito desbravada, não é? Portanto, por isso mesmo, e eu penso que, inevitavelmente, que a sua apresentação
se irá também debruçar sobre este aspecto, que é de facto bastante pioneiro. Relativamente à professora Luísa Peixe, ela tem uma atividade, e eu penso que é de salientar e de louvar, uma atividade de formação avançada muito importante. Portanto, dezenas de doutorados que tem feito de mentora, relativamente aos quais tem feito de mentora, mais de 30 teses de doutoramento e numerosíssimas teses de mestrado e licenciatura, isto tudo no âmbito de projetos com financiamento competitivo, e portanto tem sido uma atividade, enfim, que muito notória no país. Existem várias demonstrações do seu reconhecimento nacional e internacional. Eu, entre eles, salientaria o facto de ser Esquimede Fellow, que é um título honorário para os membros da Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas. Portanto, é um título, de facto, importante e significativo. E tem atuado também como perita, e eu penso que é também algo de bastante importante, em diversas organizações, como é o caso, por exemplo, do painel de riscos biológicos da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, e também é membro do Conselho Consultivo Científico da Iniciativa da Programação Conjunta para a Resistência a Antimicrobianos. Portanto, tem tido também, e eu também, enfim, de certa forma assinalo, porque tem a ver com, inevitavelmente, com a sua disponibilidade para realizar esta conferência, portanto, tem tido uma importante atividade de divulgação científica, nomeadamente na contenção, portanto, ou com vista à contenção de problemas da resistência a agentes antimicrobianos. Portanto, a professora Luísa Peixe é, na Universidade do Porto, a coordenadora do projeto de Ciência Cidadã, portanto, chamado Micromundo na Universidade do Porto. Enfim, cara Luísa, que estamos aqui, mas é para ouvir, agradecemos a sua disponibilidade para fazer esta palestra que aguardamos com o maior interesse. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou então iniciar aqui a minha apresentação. Antes de mais, queria desejar boa tarde a todos e agradecer a vossa presença. Queria também agradecer às organizadoras deste evento, a professora Salomé Paz, a professora Cecília Leão, Isabel Sá Correia, a professora Helena Santos, pelo convite e pelas amáveis palavras também que a professora Isabel Correia me dirigiu, agora muito simpáticas e que me encorajam a tentar apresentar aquilo que tenho de experiência numa área que é uma área muito fascinante, o microbioma humano. Uma breve apresentação, eu sou professora, como já foi mencionado, no Laboratório de Microbiologia da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e ainda estou a dirigir a coleção de culturas do Porto, que está localizada na mesma instituição, e faço parte como investigadora da Unidade de Investigação UCIBio e do Laboratório Associado I4HB. Como já foi mencionado pela professora Isabel Sá Correia, realmente depois de ter trabalhado vários anos na investigação em resistência a antimicrobianos, achei que o conhecimento e a experiência acumulada poderia também ser útil para tentar elucidar alguns aspectos relacionados com o microbioma e o microbioma de um nicho que não era muito pouco estudado até a altura em que começámos a investigar, que é o microbioma do trato urinário. Isto com uma perspectiva de trazer conhecimento e também, por outro lado, estando tão perto com aquilo que é a utilização dos antibióticos, da resistência, também poder contribuir para reduzir as patologias nesta área e, ao mesmo tempo, obviamente, também reduzir o uso dos antibióticos. Assim, espero que na sessão de hoje consiga cativar-vos até ao fim, com esta experiência, com o foco que irei dar então naquilo o que significa o microbioma, qual é a sua diversidade e singularidade, as funções que ele pode ter, e estas funções vão estar muito relacionadas com o que conhecemos da importância deste microbioma no intestino e também no trato urinário. Depois, que relação temos do microbioma com a doença, se podemos falar realmente de uma causalidade
ou de uma correlação quando vemos descrições da participação do microbioma em doença. Também, brevemente, trazer um pouco daquilo que é a minha visão sobre a eficácia das intervenções preventivas ou terapêuticas nesta área e, muito importante, os horizontes para a investigação futura. Relativamente, então, ao primeiro a parte que me comprometi então a tentar abordar sobre aquilo que são os conceitos e o conceito de microbioma, temos que só recordar que o nosso organismo habita connosco um conjunto diverso de micro-organismos. A estes micro-organismos e àqueles que habitam num determinado local, convencionou-se nos últimos tempos designar de microbiota, portanto poderei falar de microbiota do intestino, microbiota do trato urinário, e relativamente àquilo que é a definição de microbioma, esta definição tem evoluído e muitas vezes continuamos ainda a utilizar esta palavra com diferentes conceitos associados. O primeiro conceito, então, associado a microbioma tem a ver com aquilo que é o património genético de um conjunto de micro-organismos presentes num determinado local. Portanto, este foi o primeiro conceito para microbioma. Este conceito evoluiu e pela comunidade científica o microbioma agora é não apenas o material genético dos micro-organismos, mas também, mais do que isso, inclui os micro-organismos, os seus genes e também as condições ambientais circundantes. Mas, na verdade, muitas vezes designamos microbioma como os conjuntos dos micro-organismos que estão no nosso corpo, ou seja, a nossa microbiota total. Bom, e onde é que estes micro-organismos se encontram? Olhem, encontram-se dispersos pela pele, pelos diferentes órgãos e mucosas, embora cerca de 95% esteja no nosso intestino. Temos também outros dados que são habitualmente utilizados para caracterizar o microbioma, e um deles é a proporção entre aquilo que são as células de micro-organismos e as células humanas. Ora, parece que, ao contrário daquilo que se pensava até há pouco tempo, na verdade esta proporção é de 1 para 1 e não de 10 para 1, como inicialmente se previa. Para quem está muito sensibilizado com aquilo que pode ser a dimensão e, neste caso, o peso, já não a dimensão, o peso associado à nossa microbiota, parece que pesará menos de 500 gramas, não cerca de 1,5 kg, 2 kg, que anteriormente também se julgava. Portanto, estamos a conhecer mais e a nossa capacidade também de sermos mais corretos melhora. Relativamente às espécies bacterianas que albergamos, sabemos que são muitas, são milhares, mas não temos ainda uma noção precisa. Na cavidade onde nós temos maior número de diversidade bacteriana, que é o intestino, cavidade oral também, mas o intestino uma maior diversidade, estima-se que tenhamos mais de 2.000 espécies bacterianas. A menor diversidade estará associada à vagina e ao trato urinário. E, na verdade, o trato urinário foi dos últimos a ser reconhecido, e foi o último a ser reconhecido que existia em amostras puncionadas, de urina puncionadas diretamente da bexiga, e também, hoje em dia, já temos evidências que a própria mucosa tem uma microbiota própria. Do nosso estudo, esta microbiota parece corresponder, em média, numa urina, podemos encontrar uma urina de uma mulher saudável, em média 53 espécies por amostra. O que aqui esta imagem, pelos diferentes círculos que podemos ver de distribuição de diferentes micro-organismos, podemos ver que os círculos têm diferentes cores e já estamos a ver que vamos ter, para cada um dos locais que a mostramos, para cada um dos locais do nosso organismo, teremos composições diferentes de micro-organismos. E essa composição diferente de micro-organismos poderá então caracterizar também cada um destes locais. Também sabemos que até os locais que são mais secos do nosso organismo têm uma microbiota.
A diversidade e a singularidade do microbioma estão na base daquilo que é a procura por um padrão de saúde e por um padrão também de doença, pelo que vamos agora percorrer um pouco sobre aquilo que sabemos sobre esta diversidade. E aquilo que vos trago é o estudo de urinas de mulheres saudáveis, e em que a primeira forma de estudarmos este conteúdo em micro-organismos da urina é através, e tem sido ao longo dos tempos, foi através da capacidade que fazemos crescer no laboratório, aquilo que nós designamos de cultivar. Ora, esta técnica é uma técnica já antiga. O que há de novo é que conseguimos agora cultivar melhor. Isto significa que vemos muito mais bactérias do que víamos antes. E conseguimos fazer isto porque utilizamos o conhecimento que entretanto foi acumulado, de melhoria, de termos em conta aquilo que são as condições atmosféricas. Algumas gostam de mais oxigênio, outras de menos, outras não gostam nada e não crescem em presença de oxigênio. Demos-lhe mais tempo para elas crescerem do que aquilo que habitualmente se fazia, e utilizamos depois processos rápidos de as identificar. Ora, aquilo que estão aqui a ver são mesmo placas que estão cobertas, como esta que estou aqui a assinalar, e todas as outras estão cobertas de colónias, algumas maiores, outras mais pequenas, mas estão cobertas de colónias de mulheres, são placas grandes, de 90 milímetros, e estão cobertas de bactérias que vêm então de inocularmos estas placas com 100 microlitros de urina. E o que nós podemos verificar é que muitas destas placas que vimos cobertas por urina, se não utilizássemos esta melhoria de condições que incorporamos, não veríamos nada. Muitas destas urinas eram consideradas como não tendo nenhuma colónia, não tendo nenhuma bactéria. Na verdade, estudando 20 mulheres saudáveis, como eu vos disse há pouco, encontramos em média cerca de 53 espécies por amostra de urina, num total de 300 espécies e com contagens em termos de quantidade de unidades formadoras de colónia por mililitro, que variaram entre 1000 a 10/8 CFU por mililitro. Contudo, foi a sequenciação do gene 16S, e agora isto trata-se de uma revolução metodológica, trata-se de ir a um gene que é um marcador evolutivo e que nos permite diferenciar bactérias. Foi esta utilização, esta mudança na metodologia que permitiu dar um salto, diria mesmo quântico, em termos de conhecimento do microbioma e também, obviamente, a quantidade de trabalhos que tenha surgido já na última década. Este método, relativamente ao método cultural, é mais rápido e tem uma capacidade de capturar o que se encontra no microbioma muito melhor, em termos de diversidade e também de quantificação do que podemos encontrar no microbioma. Portanto, o que é que nós obtemos quando utilizamos agora estas metodologias? Já não vemos colónias, já não vemos as bactérias a crescerem naqueles meios de cultura, e o que nós vemos são números que nos refletem a diversidade e a quantidade de bactérias que podemos ter. Ou seja, as sequências de DNA que nós sequenciamos, que associamos a determinados grupos bacterianos, damos-lhes números e também associamos a esses números que equivalem a diferentes grupos bacterianos, associamos então quantidade. Quando tentamos pôr essa informação de uma forma visível, eu escolhi exemplos fáceis, nós podemos obter o que aqui está representado. Ou seja, aqui cada coluna corresponde à lista de bactérias que encontramos em cada mulher. Portanto, cada coluna destas é uma mulher diferente. E aquilo que podemos ver é que quando aparecem estas barras, de acordo com a sua intensidade de cor, corresponderá a que encontramos mais ou menos dessa bactéria, e aqui ao lado temos a correspondente espécie a que cada uma destes segmentos que está aqui assinalado corresponderá. Um exemplo fácil, esta mulher que aqui está assinalada a vermelho, nós encontramos em grande quantidade uma espécie,
curiosidade para quem estiver mais na área, o Citrobacter causeri, e ela tinha aqui uma outra espécie em muito menos, tinha outras bactérias aqui em muito menos quantidade, eram outras espécies de Citrobacter. Portanto, era uma mulher com uma microbiota muito pobre. Por contrário, temos aqui outra mulher em que já temos várias espécies bacterianas, 3 em quantidades de abundância significativa e depois outras que poderão ver aqui assinaladas em menor quantidade. Portanto, cada um destas diferenças em termos de bactérias e de quantidade dá origem a um perfil. E são estes perfis que, como devem imaginar, não está aqui o perfil, em todo caso, total de cada uma destas mulheres, algumas delas teríamos que ir a continuar por aqui abaixo para verificar o que é que elas tinham, mas são estes perfis que nós agora obtemos com estas metodologias e que, para os podermos interpretar, temos que utilizar métodos estatísticos para poder dar mais significado. E este vai ser provavelmente aqui o meu diapositivo mais complicado, depois eu passo para outras considerações que não são tão de índole técnica, mas que me pareceram importante colocar-vos aqui para que vocês tenham uma ideia. Na verdade, aquilo que nós vemos então, pela amplificação do gene 16S, é aquilo que aqui estava mencionado. Quando fazemos culturómica, nós vemos outros, para as mesmas urinas, nós vemos perfis diferentes, embora possamos concluir que estas mulheres todas tinham uma urina que tinha lactobacilácea, umas bactérias muito frequentes, habitualmente boas, mas tinham depois variações, por exemplo, em outras bactérias, como o Streptococcus agalatia, umas tinham em grande abundância, outras não, outras tinham Gardnerella vaginalis. Ou seja, uma primeira conclusão que se pode tirar quando comparamos este método mais evoluído face ao outro método baseado na cultura dos micro-organismos é que nós não temos padrões idênticos para uma mesma mulher. E isto traz-nos já uma incerteza relativamente aos resultados que obtemos destas metodologias. Quando vamos analisar cada uma delas, claro que a metodologia mais moderna, baseada na sequenciação deste gene, dá-nos uma maior diversidade de espécies, com cerca de 39 espécies por amostra, relativamente à cultura que apenas vemos 20 espécies por amostra. Um dado importante e que nos dá uma ideia da insuficiência destes métodos quando utilizados isoladamente é que apenas 22% das espécies são detectadas por ambas as metodologias. Obviamente, como eu já disse há pouco, há um ganho em termos de tempo, mas não conseguimos com estas novas metodologias, mas não conseguimos ver tudo o que lá está. Portanto, esta é uma conclusão primeira importante para tudo aquilo que ao final desta apresentação possamos discutir, mas há outro aspecto que também queria deixar já aqui como um aspecto também que podemos concluir, é que temos múltiplos perfis que estão associados a saudáveis, estas mulheres são saudáveis, e portanto estes múltiplos perfis vão dificultar a distinção relativamente a estados de doença. E a outra é a conclusão que há pouco mencionei. Há inconsistências no perfil consoante a metodologia e, se calhar, o melhor é combinarmos várias metodologias. O que acontece é que a culturómica é extraordinariamente lenta, foram precisos anos para chegarmos a estes dados e também, em termos de custos, também significativamente mais cara. Relativamente àquilo que é então e o conhecimento agora no intestino, o que é que nós sabemos sobre o intestino? Olhem, sabemos que o intestino alberga diferentes bactérias, diferentes grupos bacterianos, aqui mencionado o intestino grosso como sendo a parte do intestino em que temos uma maior quantidade de bactérias, pertencentes a diferentes grupos bacterianos. Não está aqui a lista exaustiva e, se repararem, não temos aqui a lista por espécies, estas são grupos bacterianos do nível taxonómico superior. Se listássemos por espécies, íamos chegar provavelmente às 200 espécies que podemos, ou mais, que podemos encontrar no intestino.
com o intestino delgado, com um conteúdo que poderá ser inferior ao intestino grosso e em que também podemos encontrar aqui diferentes grupos bacterianos, sendo que este grupo, para quem trabalha na área conhecido, embora tenha mudado nome, o Firmicutes, como sendo o mais frequente. O que é que nós sabemos também sobre a diversidade da microbiota do intestino no indivíduo saudável? Olhem, sabemos que ela será habitualmente diversa e que há uma correlação diversa, há uma correlação positiva com a altura do indivíduo, a atividade física e uma dieta rica em frutas e vegetais, ou seja, ela será tão mais diversa quanto mais tivermos indicadores de uma boa atividade física e de uma dieta diversificada e rica em frutas e em vegetais, ocorrendo o oposto quando temos, por exemplo, um peso e uma pressão arterial aumentada. Mas uma nota que também eu gostaria já de salientar. Se há pouco vimos que os perfis que vos mostrei, que resultam da utilização da metodologia que é habitualmente utilizada por quem trabalha nesta área, é complicada quando falamos na urina, que é uma amostra muito menos diversa. Agora imaginem aquilo que é a diversidade de perfis que vamos obter a partir de uma amostra de fezes. Portanto, novamente aqui só conseguimos interpretar estes perfis, dar-lhes algum significado utilizando métodos estatísticos. Do que vos fui mostrando até agora, podemos realmente, e com base em diferentes estudos, há uma composição bacteriana, fúngica, viral, em locais distintos do nosso corpo, designadamente o exemplo que vos trouxe dos nossos estudos referem-se a uma composição bacteriana que difere de mulher para mulher. Há outros estudos que complementam com outras caracterizações de outros micro-organismos, mas isto dá-nos a indicação de que cada local do nosso corpo tem uma microbiota própria. E esta microbiota está dependente, e esta especificidade está dependente de condições específicas que existem no local, quer químicas, quer nutricionais, quer imunológicas, e que vão determinar aquilo que encontramos. Mas não só. Podemos e sabemos que outros fatores vão condicionar a microbiota que nós temos. Nosso microbioma, em geral, todo o microbioma que temos, quando falamos então da totalidade dos micro-organismos que se encontram no nosso corpo. E sabemos que a dieta é importante, e mencionei há pouco, os exercícios, as doenças, a toma de medicamentos, a localização geográfica, e tem sido também muito debatido a influência do tipo de nascimento e da amamentação naquilo que é a diversidade de micro-organismos, que embora sejam importantes nas diferentes fases precoces da vida, hoje em dia sabemos que pouco é hereditário e no indivíduo adulto nós já encontramos um microbioma diferente daquilo que havia numa tenra idade. Podemos também, com base naquilo que foi mencionado, e já dos exemplos que vos foi dando e daquilo que são os estudos que existem, que esta singularidade também se vai traduzir naquilo que é a singularidade do microbioma de cada um de nós. Esta singularidade traz-nos problemas para distinguir, como eu mencionei também há pouco, aquilo que é um microbioma de doença. Portanto, é bastante difícil no estado que nos encontramos do conhecimento, muitas vezes fazer esta distinção se o microbioma que estamos a ver é o microbioma de uma pessoa saudável ou de uma pessoa com uma patologia. Vamos então agora ver então o que é que estes microbiomas que nós temos, que existem em grande quantidade, que são muito diversos, o que é que no nosso organismo nós sabemos da sua função, da sua importância. Olhem, as evidências de que estes micro-organismos são importantes não vêm de agora. Já sabemos que estes micro-organismos eram utilizados desde há muitos anos. Basta pensar
que a utilização do iogurte, a utilização do kefir, produtos fermentados como micro-organismos, já eram pelas populações mais antigas considerados como tendo efeitos benéficos. Um importante investigador, Metchnikov, que foi prémio Nobel no início do século XX, com as descobertas que fez na área da imunologia, foi também um dos investigadores que veio trazer a importância da microbiota e da possibilidade de até através dos alimentos condicionarmos a nossa microbiota. Inclusivamente ele sugeriu a utilização de um lactobacillus ou lactobacillus bulgaricus para contrariar o desenvolvimento de bactérias que fossem produtoras de toxinas no nosso intestino, e sabemos que ao longo do último século também vários micro-organismos foram descritos como tendo atividades em várias situações patológicas, na obstipação, na diarreia, e também já na década de 50, em 57, foram introduzidos os primeiros transplantes fecais para tentar repor a microbiota intestinal de indivíduos que tinham estado submetidos a terapêuticas prolongadas por antibióticos. Existe também, para utilização terapêutica, o Saccharomyces boulardii, e ele é utilizado para em situações de diarreia aguda, no sentido de também repor uma microbiota intestinal e assim tentar controlar estas patologias. Chama a atenção que a sequenciação, a técnica que eu tenho vindo a mencionar e que foi realmente revolucionária, foi introduzida e utilizada num grande projeto de sequenciação do microbioma humano em 2007, e estes estudos continuam até à data de hoje. Portanto, estes conhecimentos de uma evidência positiva do microbioma existem, alguns deles não bem substanciados e com utilização recorrente por muitas populações, sem muitas vezes terem a noção dos fundamentos para a sua utilização. O que é que nós, entretanto, em termos de função, de papel, conhecemos nos dias de hoje? Sabemos que, e refiro-me mais concretamente à microbiota intestinal, àquela que tem sido mais estudada, sabemos que tem um papel importantíssimo naquilo que é, por exemplo, a maturação do sistema imunológico, também na vascularização, na prevenção de patogénios, da presença de patogénios, por poder eliminá-los ou competindo com eles, também assim, para nutrientes também assim constituir uma forma de contribuir para a sua eliminação. São uma fonte muito importante de vitaminas, de hormonas esteroides, de neurotransmissores, e vão ser essenciais para também podermos ter nutrientes, termos nutrientes que sejam fontes de energia também para o nosso organismo. Alguns destas atuações, destas funções, podem ser resumidas naquilo que são aqui aspectos centrais para a nossa existência, que é a manutenção do epitélio intestinal, a percepção de dor, o contributo destas bactérias para o humor e para o comportamento, também então para as respostas imunes, endocrinológicas e metabólicas que nós desenvolvemos e, como eu já mencionei, para a proteção de micro-organismos infecciosos e ainda para aquilo que é a intervenção nos processos de formação do cancro, que também têm um papel importante. De uma forma mais específica, alguns exemplos relativamente à atuação destes micro-organismos. Olhem, sabemos que alguns micro-organismos são capazes de degradarem em uma descarboxilação deste aminoácido histidina, levando à origem de uma amina com reação, que leva a reações alérgicas e inflamatórias. A outros, como os lactobacilos, têm um efeito sobre a tirosina, com formação de tiramina, que leva a situações a um aumento da pressão arterial. O triptofano, que convertido por algumas bactérias em serotonina, um importante
neurotransmissor que intervém com o nosso humor e comportamento, como assim também o demonstram ensaios que foram efetuados quando foram desculpem, quando foram testados ratos não contendo microbiota nos intestinos, no seu intestino, e que demonstraram um comportamento de ansiedade. Estas interferências que vemos aqui mencionadas, e designadamente esta interferência que é a possibilidade de bactérias serem capazes de, a partir do triptofano, um aminoácido que nos vem pela dieta, transformá-lo em serotonina, é uma evidência, sabemos que isto acontece, mas convém chamar a atenção que estes processos são complexos. Este processo em que a serotonina intervém faz parte de um processo que é conhecido como o eixo intestino-cérebro, e que não é mais do que uma comunicação que existe entre o intestino e o cérebro, e que para esta comunicação várias vias ocorrem para que e com diferentes substâncias, para que esta comunicação então seja efetiva. Na verdade, o intestino e o cérebro influenciam-se reciprocamente. Mas queria-vos chamar a atenção com este exemplo da serotonina, da possibilidade de micro-organismos a partir do triptofano produzirem a serotonina. Chamamos a atenção que este, em todo caso, é um processo que é complexo, ou seja, o efeito não é condicionado por outros componentes da microbiota e por outros componentes da dieta. Ou seja, o triptofano não é apenas convertido a serotonina, pode ser convertido a outros compostos, depende das bactérias que lá estejam, depende também da existência daquilo que tenhamos de ácidos gordos, ou também do estímulo do nosso sistema imunitário, para que a via de formação de serotonina ocorra. E, portanto, podemos ter, em função destes diferentes aspectos que interferem na produção de serotonina, é difícil ainda nos dias de hoje, através daquilo que pode ser formas de manipular a microbiota, conseguirmos controlar os níveis que pretendemos de serotonina. Chama a atenção ainda para outro aspecto que neste diapositivo vos queria trazer, que é o facto de existirem outros metabolitos que interferem com este sistema de comunicação entre o intestino e o cérebro. São múltiplos. Esta lista que aqui está não é exaustiva. Para além daquele neurotransmissor, serotonina, temos outros aqui que são muito importantes, que são produzidos por bactérias. Temos outras substâncias também que têm esta capacidade de intervir na neurotransmissão, e outros que vão ser importantes aqui em outros aspectos também desta comunicação intestino-cérebro. Portanto, o sistema é complexo e é necessário caracterizá-lo muito bem para que as intervenções possam ser bem-sucedidas. Outros componentes que estão aqui mencionados neste esquema com uma seta são os ácidos gordos de cadeia curta. Estes ácidos gordos de cadeia curta, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, estão muito na moda, aparecem muito como intervindo em vários aspectos da nossa saúde, e aqui podemos ver que eles também são intervenientes nesta comunicação intestino-cérebro, portanto também condicionam aquilo, ou podem condicionar também o nosso comportamento. Relativamente a estes ácidos gordos de cadeia curta, queria-vos dizer que eles vêm daquilo que é a fermentação de fibras da nossa dieta. Vão estar dependentes o seu nível, a quantidade, daquilo que são micro-organismos que temos no nosso intestino, portanto dependerá da quantidade, da capacidade dos micro-organismos que nós temos no nosso intestino de utilizarem então as fibras da dieta para termos a produção destes ácidos gordos de cadeia curta, que não têm apenas aquele papel importante que eu mencionei já naquilo que é o nosso comportamento, têm outros papéis muito importantes, daí que ouçam muito falar sobre estes ácidos gordos de cadeia curta. Eles são-nos atribuídos várias funções que aqui estão mencionadas: regulação da absorção de lípidos e vitaminas, por isso também se fala neles quando falamos de obesidade, de diabetes,
múltiplas funções descritas, todas elas muito importantes. E, obviamente, a possibilidade de eles estarem associados a várias patologias que estão aqui listadas. Algumas delas, para além da diabetes, a obesidade, outras patologias, por exemplo, do foro, da doença inflamatória intestinal, como é a doença de Crohn. Mas relativamente a estas funções que estes ácidos de cadeia curta podem realmente desenvolver, podem estar envolvidos, eu escolhi falar-vos aqui sobre a integridade, a função naquilo que é a manutenção da integridade da barreira intestinal. Isto porquê? Porque esta nossa barreira intestinal é muito importante, é uma camada epiteliar que existe e que faz a fronteira entre o nosso ambiente exterior digamos, do ambiente interno. Se ela não estiver perfeitamente unida, com as suas células perfeitamente unidas, aquilo que vai acontecer é que vai haver passagem de patogénios, vai haver passagem de substâncias que têm uma atividade tóxica, e esta passagem significa passagem para a corrente sanguínea com os efeitos que pode ter em diferentes aspectos da nossa saúde. Ora, estes ácidos gordos de cadeia curta parece terem um aspecto importantíssimo naquilo que é serem uma fonte primária de energia para as células epiteliais, para que estas células epiteliais se mantenham em qualidade, para o fortalecimento destas barreiras, desta junção estreita que existe entre as células e que é importante porque é a quebra nesta abertura desta junção estreita que pode então facilitar estes aspectos de penetração de substâncias, micro-organismos indesejáveis. Também na modulação da resposta inflamatória, regulando a resposta imune e reduzindo a inflamação local e sistémica. E, claro, estas funções são tão importantes que eles vão, pela sua ação, contribuir para a prevenção de várias patologias, como há pouco já mencionei. No caso, passando agora, portanto, estes aspectos estavam mais relacionados com o conhecimento que nós temos no trato intestinal. Então, e relativamente ao trato urinário, menos conhecido, o que é que se atribui de funções para a microbiota existente? Que funções é que elas podem ter? Olhem, pode ter funções também de regulação e de produção de neurotransmissores, podem também competir com os patogénios e daí também impedirem a sua instalação, causarem infecção. Podem também ter um papel na regulação também aqui daquilo que é junções epiteliais e também um papel importante na estimulação das nossas defesas, degradar compostos prejudiciais e constituírem por eles próprios uma barreira quando estão no nosso epitélio que dificultam o acesso de uropatogénicos ao nosso epitélio. Quando existe uma alteração daquilo que é o perfil destes micro-organismos que nos conferem estas funções benéficas, então poder-se-á instalar sintomas no trato urinário inferior e sendo possível, que tem estado ainda em estudo, a possibilidade então de termos associado àquilo que é uma microbiota alterada o aparecimento de síndromes, como o síndrome da bexiga hiperativa ou ainda a incontinência urinária de urgência, e a contributo também para o aparecimento de infecções do trato urinário inferior, designadamente as infecções recorrentes, é uma das hipóteses também associada então a esta disbiose. Estas evidências de diferenciação de micro-organismos, perfis associados à saúde, têm sido trabalhados, mas, na verdade, se formos ver, o maior número de estudos que existe é do microbioma na doença. E, estudando, avaliando o que está descrito sobre o microbioma na doença, podemos também tentar perceber qual é a sua função, podemos tentar deslindar e também poder eventualmente no futuro ter perfis não só que permitam detectar saúde e doença, mas também intervir quando necessário para repor o estado de saúde. Ora, nesta parte agora da minha apresentação vou então referir-me àquilo que nós temos de descrições, vão ter que ser poucas, sobre o microbioma na doença, mas queria chamar a atenção para o facto de
se essas descrições são realmente descrições de causalidade, de que os micro-organismos estão a causar, ou se é apenas uma descrição de que eles estão associados a um processo de doença. E também questionar se nós temos evidências suficientes deste momento para podermos fazer tantas associações entre microbioma e doença como têm sido feitas. A primeira, então, informação que vos trago é a informação sobre as doenças a que se tem associado a composição do microbioma como estando associada. A palavra correta é associada. Portanto, no decurso destas patologias, verificou-se que os doentes tinham os tais perfis que eu vos mostrei há pouco alterados relativamente a indivíduos saudáveis. Daí que hoje em dia se diga que a hipertensão, a aterosclerose, possa estar associado ao microbioma. A doença inflamatória do intestino, colite ulcerativa, a doença de Crohn, também até agora é o que se tem dito, ou que se deve ser entendido, porque muitas vezes não é dito desta forma tão clara, é que está associado. Nesses doentes foi encontrado uma alteração no microbioma. E essas alterações que são então encontradas nestas diferentes patologias aqui mencionadas, estão associadas então a perfis bacterianos em que nós vemos determinados grupos reduzidos, aumentados e quando comparamos com então os perfis de indivíduos saudáveis. Trago-vos aqui alguns exemplos mais específicos. Olhem, estes exemplos têm a ver então com situações em que há uma patologia no intestino e foi observada a alteração do microbiota do intestino. E aqui temos na doença de Crohn, em que 2 estudos, estas estrelinhas dizem respeito ao número de estudos associados a estas descrições, em que 2 estudos referem que há diminuição de alguns grupos bacterianos, e isto constituiria uma marca de que o microbioma então estava associado à doença de Crohn. Para de várias outras patologias associadas a distúrbios mentais, temos aqui também aquilo que são listas de micro-organismos, por exemplo, no caso da ansiedade, aquilo que 2 estudos verificaram é que este grande grupo, os bacterióides, estará diminuído, assim como o Ruminococcus e como o Fusobacterium. Pelo contrário, as bacteroidáceas, as enterobacteriáceas e as glucoderáceas estariam aumentadas. Esta é a evidência que suporta a associação, então, do microbioma intestinal à patologia ansiedade. E para outros que aqui estão mencionados, por exemplo, temos apenas um estudo, outro que temos apenas um estudo. Esta é habitualmente a relação que existe entre patologias e microbioma alterado. Um caso diferente, em que já houve um estudo mais aprofundado, foi para a doença de Crohn e que vos trarei no slide a seguir com a explicação um pouco mais detalhada do que foi clarificado para a doença de Crohn. Mas chamava-vos a atenção para este facto. Habitualmente, nestas associações a doenças, há poucos estudos, as metodologias têm limitações. Já vimos, até quando vos mostrei a comparação com a culturómica, com os resultados da culturómica, a metodologia não é padronizada, cada investigador utiliza a sua metodologia para sequenciar o tal gene 16S e isso pode trazer diferenças naquilo que vê, na quantidade que vê, e a diferenciação das bactérias às vezes é insuficiente. Por exemplo, isto é uma diferenciação a nível taxonómico muito elevado. Aqui dentro cabem muitíssimas espécies bacterianas. Aqui já é um nível mais detalhado, mas mesmo assim ainda temos muitas espécies bacterianas, está bem? Portanto, isto são muitas insuficiências associadas a estas descrições que existem. E uma nota importante que queria deixar com
assinalada. Habitualmente, aquilo que estes trabalhos escrevem são associações. Não é etiologia, não é causa. Eu não posso dizer, por ver estes padrões, com base nos estudos efetuados, que estes micro-organismos são a causa desta patologia. E isso é importante também ficar claro. Como eu disse há pouco, há alguns trabalhos que estão a aparecer e que estão a tentar ir mais à frente, a tentar realmente estabelecer se há uma etiologia para estes micro-organismos. E é o trabalho que eu aqui vos trago. Este é um trabalho que foi efetuado com muitos indivíduos saudáveis, familiares de primeiro grau de doentes com a doença de Crohn. Seguiram-nos durante, em média, 5,4 anos, utilizaram machine learning para poderem identificar, na quantidade de perfis que obtiveram, se havia um perfil microbiano de doença. E, na verdade, eles chegaram à conclusão de que haverá no intestino de uma parte destes indivíduos, eles conseguiram identificar micro-organismos que acham que estão associados ao desenvolvimento futuro da doença, o que sugere que realmente o microbioma intestinal contribui na patogênese da doença de Crohn. Para quem estiver mais interessado, estes são os micro-organismos que eles descrevem como sendo aqueles que darão indícios de que irá ocorrer um desenvolvimento futuro da doença de Crohn e que poderão contribuir para a patogênese da doença de Crohn. Eu, contudo, saliento que estes dados são, na minha opinião, insuficientes. Necessitamos que haja reprodutibilidade destes resultados por outras equipas e precisamos de mais estudo. Mas chamava já agora a atenção, estas bactérias não estão aqui mencionadas nos grupos que aqui vemos anteriormente como estando associados à doença de Crohn. Outras evidências que vos trago daquilo que são as limitações de estudos e os cuidados que temos que ter nestas descrições que existem de associação microbioma-doença, tem a ver com esta relação que é muito propagandeada, desculpem, propagandeada em vários estudos, que há uma relação entre os grupos dos firmicutes, que são bactérias que pertencem ao filo firmicutes, relativamente às bactérias que pertencem ao filo dos bacteroidetes, que estará alterada na obesidade. Ora, esta conclusão está muito suportada em trabalhos que foram feitos em roedores. Nem todos os trabalhos em roedores são possíveis de replicar e dos resultados serem aplicáveis a humanos. Quando vamos aos trabalhos de humanos que dizem também que esta alteração nestes dois filos é um indicador da obesidade, estes trabalhos também têm deficiências e deficiências metodológicas. Portanto, atenção àquilo que está publicado. E uma nota, estes trabalhos que estabelecem que há um microbioma alterado com base em níveis taxonómicos tão elevados, é pouco sensível, é de pôr em causa a qualidade daquilo que nos estão realmente a concluir, a afirmar e a necessidade de termos mais evidências. Relativamente, então, àquilo que é o trabalho no trato urinário e aquilo que é o trabalho que nós começamos a fazer em doentes com bexiga hiperativa. Estes são dados muito preliminares. Olhem, temos aqui 6 doentes que tinham bexiga hiperativa, uma condição que se desconhece a etiologia, que condiciona a vida das pessoas que sofrem desta patologia e o que nós podemos de momento concluir é que havia aqui perfis claramente diferentes daquilo que são os perfis de mulheres saudáveis, mas havia alguns perfis que eram semelhantes aos de doadoras saudáveis. Assim, neste momento, nós não estamos em condições de dizer que há uma associação sequer entre microbioma urinário e o síndrome da bexiga hiperativa. Precisamos de aumentar a amostra de doentes e de saudáveis e necessitamos de identificar, diferenciar as bactérias ainda a um nível mais fino do que aqueles que fomos, que não é habitual nos estudos, que é irmos ao nível da estirpe.
portanto, estão em curso outros estudos para tentarmos clarificar se existe realmente uma associação e mais à frente tentarmos eventualmente chegar a uma etiologia, se for o caso. Estas bactérias, já agora, os perfis em que nós víamos diferenças relativamente às mulheres saudáveis eram perfis em que nós víamos espécies como Proteus mirabilis, Pseudomonas leotola, Citrobacter portugalensis, que sabemos que são bactérias que podem estar implicadas em infecções urinárias, e isso não vimos em nenhuma mulher saudável, e vimos aqui nos doentes como bexiga hiperativa. Mas, como eu vos disse, a nossa amostra de saudáveis não é muito grande e, portanto, não podemos estabelecer nenhuma importância maior do que é aquela que temos de momento para este achado. Portanto, em síntese, conhecemos alguns efeitos de alguns grupos bacterianos naquilo que é condicionar formação de compostos benéficos para o homem, conhecemos algumas interações desses compostos com o hospedeiro, mas nós desconhecemos os efeitos decorrentes da interação com outros micro-organismos, temos incertezas na definição dos perfis de saudável e de doença. Então, há eficácia nas intervenções preventivas ou terapêuticas existentes? Podemos avançar nesta área? Olhem, eu trago-vos uma visão muito limitada e já rápida daquilo que é o que existe de momento. Se puder dar uma recomendação, a recomendação maior parece ser atividade física, exercício, dieta rica em fibras, redução do stress, são formas de atuar positivamente no microbioma. Sabemos que levam a uma maior diversidade, esta maior diversidade habitualmente está associada a um microbioma mais equilibrado. Evitar o uso de medicamentos que possam desequilibrar o microbioma, como antibióticos, inibidores da bomba de protões, sem dúvida também, porque estamos a melhorar a diversidade e assim a melhorar o funcionamento. Efeito de probióticos, que são os micro-organismos vivos que podemos usar e que estão associados a um efeito benéfico em doses adequadas. Olhem, neste caso, o efeito pode ser muito específico da estirpe, da espécie que estamos a utilizar. E é aquilo que neste quadro, em que tenho aqui estão aqui alguns traços que estão fora, desenquadrados do local, mas em que vos queria chamar a atenção. Por exemplo, estes são ensaios em ratos, mas podemos ver que no caso do Lactobacillus rhamnosus, ele tem até descrito que pode aqui causar redução do peso do animal, como pode levar a aumento significativo do peso do animal. O que acontece é que, eventualmente, isto até pode ser absolutamente verdade. Estes dois Lactobacillus rhamnosus podem ser estirpes diferentes, com propriedades funcionais diferentes. Ou pode os estudos estarem mal feitos ou mal interpretados, como muitas vezes acontece nos estudos de efeitos de probióticos. Muitas vezes sofrem de vieses na sua descrição. Portanto, atenção àquilo que é descrito sobre os probióticos e àquilo que é utilizado no estudo, que pode não ser a estirpe que está no pacote, no frasco que vão comprar para ter um efeito preventivo de alguma no fundo, manutenção do estado de saúde, pelo menos, que é a finalidade em que estes micro-organismos podem ser utilizados. O método que tem provas de que pode funcionar, pelo menos em algumas situações, é o transplante da microbiota fecal. A evidência maior de que este método pode funcionar é nas infecções por Clostridium difficile. Este método não é mais do que administrarmos uma preparação fecal de um dador saudável a um paciente que queiramos tratá-lo com uma patologia, que sofra de uma patologia em que este transplante fecal possa eventualmente ter um efeito.
Como eu vos dizia, as evidências que temos maior é da colite pseudomembranosa causada por Clostridium difficile. Esta infecção é uma infecção que decorre da utilização durante um tempo muito prolongado de antibióticos que vão exatamente destruir a microbiota do intestino e proporcionar que estas bactérias se desenvolvam e com a produção de toxinas causem então uma patologia que pode ser extraordinariamente grave. Para as outras patologias que aqui estão mencionadas, algumas delas demonstrou-se eficácia do transplante da microbiota fecal. Depende da frequência dos transplantes, da semelhança entre dador e receptor, do perfil taxonómico do receptor e até do método de transplante. Contudo, a persistência de um efeito a longo termo é frequentemente o problema. Ou seja, para muitas destas atuações, administrações, o efeito dura pouco tempo. E atenção, esta metodologia não é isenta de riscos. Daí que a amostra fecal a ser administrada tem que ser feito testes no sentido de evitar que estejam presentes vários micro-organismos que estão aqui mencionados e, mesmo assim, estão descritos vários casos na literatura de complicações e algumas delas resultaram na morte de doentes a quem foi transplantado este material fecal, designadamente desculpem, neste caso por desenvolvimento de infecções que levaram à morte do doente. Portanto, atenção a esta metodologia que tem que ser pesada a sua utilização criteriosamente. Com este panorama de que para muitos de vocês pode eventualmente não ser o esperado, que era de poder trazer-vos dados mais precisos, positivos da associação, de que tínhamos descobrido que o microbioma estava implicado em muitas patologias e nem tão pouco dados muito positivos relativamente às formas de intervenção. O que realmente posso concluir, uma das conclusões também maiores é que nós necessitamos de mais trabalho. E precisamos de mais trabalho de investigação. Nós precisamos de conhecer mais sobre a diversidade daquilo que nos habita. Ao longo desta apresentação, não sei se notaram, mas eu maioritariamente falei de bactérias. Mas nós temos muito mais que bactérias. Temos fungos e sabemos que eles podem ter um efeito benéfico, mas também podem estar envolvidos em processos patológicos. Temos vírus, temos parasitas, algas e precisamos de saber não só a diversidade daquilo que lá está, mas também os efeitos que surgem das interações individuais e que se vão repercutir no microbioma na sua totalidade. Para isso, nós contamos agora com metodologias que são extraordinárias. Contamos agora com uma metagenómica, que é não apenas sequenciar uma parte do DNA, como fizemos até agora naquelas bactérias, mas é sequenciar todo o DNA, ou seja, ter acesso a todo o potencial que a bactéria pode ter. Temos a metabolómica, que nos vai ajudar a conhecer aquilo que são os metabolitos que na realidade estão presentes no local. E depois temos ferramentas como o machine learning, outras metodologias estatísticas que nos ajudam a trabalhar esta imensidão de dados. Portanto, o futuro é promissor e, obviamente, que não podemos esquecer aquilo que é a interação de cada um destes micro-organismos e da sua totalidade com o hospedeiro, com a possibilidade de colonização, de manutenção, de trazer também efeitos deletérios que vamos aprendendo com este caminho que tem que ser efetuado. E por aqui termino a minha apresentação, deixando o agradecimento à minha equipa do laboratório, a equipa de investigação, que contribuiu para o desenvolvimento do conhecimento em urobioma, embora sem trazermos ainda dados precisos daquilo que é a sua relação com a doença, mas seguramente que os passos que já demos vão ser e estão a ser importantes para os trabalhos futuros. E deixo agora para questões que queiram colocar
então o espaço que me tinham solicitado. Obrigada. Muito obrigada, professora, por esta tão importante comunicação que nos faz, com um conhecimento extraordinário e com uma particularidade também importante ou importantíssima, que é a chamada de atenção que nos faz para a necessidade de ter dados mais numerosos, mais fortes, que possam vir a permitir uma aplicação destas novas tecnologias para o conhecimento e para a saúde humana, tendo em vista o tal microbiota que está em todos nós. E eu não quero monopolizar, mas queria só fazer uma pergunta, teria outras mais, mas todos quererão com certeza tirar dúvidas com a professora. Dizia quase no início que o microbiota é diferente de cada pessoa para cada pessoa, ou seja, de cada mulher para cada mulher, sem dúvida que é compreensível quando nós pensamos em mulheres completamente distintas, uma que vem de uma região, outra que vem de outra família, outra que vem eventualmente até de outro país. Mas a minha pergunta é, imaginemos que temos uma família que tem cinco mulheres. Há ou não um padrão base que essas mulheres possam ter, mas que depois diversifica de acordo com a idade, de acordo com o local onde vivem, como trabalham, como têm os seus hábitos. Há algum padrão base por serem, imaginemos, pessoas na mesma família, eventualmente mais próximo com os mesmos pais, mas mais longínquo depois com os restantes membros da família. Há dados sobre esta possibilidade de maior ou menor similitude entre a microbiota destas pessoas relacionadas do ponto de vista familiar? Relativamente a essa questão, aquilo que sabemos é que, por exemplo, mesmo em irmãos gêmeos que vivam juntos, eles têm uma microbiota diferente. Mas não tem nada, digamos, 2, 3, 4 Agora, tipos ou o perfil, grandes grupos, nada, exatamente, pode nada ser comum, é isso? o perfil, aquilo que sabemos é que o perfil de cada um deles vai ser diferente. Algumas bactérias eles podem ter em comum. E sabemos que algumas bactérias podem ter em comum. Também sabemos que ao longo da vida há alterações daquilo que são os grupos, com a idade, há alterações daquilo que são os grupos de micro-organismos que que estão presentes no nosso microbioma. E isto quando falamos em grandes grupos, a nível de filo, nós podemos, e há estudos que demonstram essa diferença, e até sugerem que através também daquilo que é o mapeamento do microbioma, até se poder detectar aquilo que seja a idade do indivíduo. Portanto, com aquilo que é os grandes filos, pensando nos grandes filos, não é? Agora, quando vamos à diferenciação que em bacteriologia e em bacteriologia clínica, pelo menos é essencial, que é a diferenciação a nível de espécie, nós temos poucos estudos que vão uma boa diferenciação a nível de espécie. Portanto, os primeiros estudos e os estudos que foram efetuados foram muitos deles ainda numa fase em que a metodologia não conseguia diferenciar bem ao nível da espécie, agora ainda tem algumas dificuldades, mas já consegue diferenciar melhor. Portanto, temos novamente esta insuficiência daquilo que é os dados que possuímos. Mas, de uma forma geral, podemos dizer, haverá bactérias em comum, mas os perfis são diferentes. E em relação a bebés e mães, digamos, porque o tipo de nascimento e o tipo de gestação podem influenciar muito o microbiota da criança, não é? Do bebê. Também aí temos padrões claramente distintos ou não?
Porque Sim, quanto mais distinto for, mais complica a questão, penso eu, não é? Porque, de facto, se houvesse alguma base idêntica, talvez o estudo em famílias ou coisa parecida até pudesse, vivendo em situações diferentes e hábitos diferentes, pudesse ajudar a ter algumas, enfim, algumas pistas mais diretas, não era? Parecia-me a mim que sou ignorante na matéria. numa primeira fase, uma parte da microbiota será bastante semelhante à da mãe, mas a criança, até pelo o seu diferente estado de desenvolvimento imunológico, não é? Mesmo recém-nascido, pelo seu diferente estado de desenvolvimento imunológico, os nutrientes que absorve, rapidamente essa microbiota vai ser alterada, vai sofrendo alterações, a interação com o ambiente também onde vive vai também condicionar essa microbiota. Portanto, nós teremos alguns aspectos diferentes, mas cada um acaba por desenvolver a sua própria microbiota. Estamos em estadios diferentes de desenvolvimento, de crescimento, os nossos contactos, os nossos genótipos acabam por ser diferentes e, portanto, vão traduzir-se em perfil de micro-organismos diferentes. Fantástico, muito obrigada. Ora, está aqui uma senhora que levantou a mão, que é Isabel Bugalho, se faz favor. Eu aproveito para pedir, quem quiser intervir, se faz favor, tenha a mão digital ou ponha a mão física no ar. A professora Isabel Sá Correia também já pôs, mas estava primeiro a senhora Isabel Bugalho. Não sei, professora Isabel, se calhar pode avançar, depois eu coloco a questão Não, depois. não, se Isabel, preferir. já agora apresento que é o bastante doutoramento do técnico, Hum. que é médica, que Ah, apareceu a fazer o doutoramento, mas que é médica de base, portanto eu preferia que a Isabel falasse primeiro. Obrigada. Ok, obrigada. Não demorei-me muito, queria agradecer à professora Luísa Peixe e à organização por esta iniciativa e por aquilo que nos trouxe. Tinha aqui algumas questões e outros comentários. Pronto, eu talvez começasse agora por esta última parte da professora Maria Paes, em relação à questão numa perspectiva clínica, ou numa perspectiva médica, aquilo que sobressai essencialmente é que nem sempre é possível, por exemplo, no caso das doenças inflamatórias intestinais, não é claro que sejam doenças necessariamente hereditárias. E, portanto, aqui creio que o estudo do microbioma, do ponto de vista familiar, possa ter algum interesse no sentido de prever o aparecimento de algumas doenças, neste caso especificamente as doenças inflamatórias, mas não é inequívoca a relação entre, portanto, hereditariedade portanto, e aí a questão do estudo familiar poderia perder um pouco mais do seu impacto, além de todas as variantes que as pessoas ao longo da vida, porque estão expostas a diferentes micro-organismos, apesar de serem do mesmo meio familiar, estão. Pronto, isto seria um comentário. Em relação aqui à questão do trabalho sobre a cistite intersticial, portanto, a síndrome de bexiga hiperativa, tinha uma questão que é, além do microbioma, foi aferido o perfil inflamatório, ou seja, o diagnóstico foi feito por biópsia, ou foi feito o perfil inflamatório no milieu, que foi estudado de modo a tentar perceber também se há alguma relação ou se há alguma variação no mesmo sentido que há a variação do microbioma. Pronto, era uma questão que gostaria de colocar. Não sei se vou colocando as questões ou se espero Carol, pela... se eu posso ir já também. Ok. Relativamente a esta questão, não foi feita nenhuma avaliação do tecido inflamatório. Aquilo que nós tivemos foi a participação do urologista que, com os critérios habitualmente associados àquilo que é a determinação até do nível de desenvolvimento, de estadio da doença, que fez esse exame. E tivemos também os dados laboratoriais daquilo que é o exame laboratorial de uma urina, portanto, os testes bioquímicos, também as reações celulares em termos daquilo que é normal, leucócitos, portanto, não tivemos mais detalhe do que isso. Eles tinham, nós apresentámos isso os dados preliminares num congresso, e, portanto, mas havia apenas esses dados, não havia dados de inflamação a associar. Na verdade, alguns destes doentes porque tinham uma microbiota com as tais bactérias que eu mencionei há pouco,
também foi discutido com o urologista a possibilidade de eventualmente até proceder a algum tratamento com alguns antibióticos no sentido de tentar melhorar, porque eles estavam realmente, alguns deles, com bactérias que nós não vemos habitualmente, conhecemos que são patógenos oportunistas, às vezes as quantidades eram substanciais e, portanto, em algumas das situações havia ali provavelmente lugar a uma tentativa de intervenção até com a utilização de antibióticos. Pronto, porque isto é uma. Eu estava a fazer essa questão justamente até um bocadinho a propósito da síndrome do cólon irritável, em que a rifaximina, por exemplo, é um dos antibióticos que os gastroenterologistas usam com alguma frequência naqueles casos de síndrome de cólon irritável, em que não conseguem com outras medidas, com prebióticos, probióticos, a panóplia habitual, não conseguem utilizar e regra geral, eu tenho visto e tenho tido alguns utentes em conjuntamente com alguns gastros e fazem muitas vezes uso da rifaximina. E aí vem outra questão, que é a dificuldade que, mesmo do ponto de vista de quer de estudo investigacional, quer depois na clínica, que nós, para tratarmos umas coisas, portanto, estamos nós próprios a induzir um desequilíbrio da própria flora, o que acaba por ser paradoxal em algum sentido. Pronto, e sobretudo nestes antibióticos que têm um espectro que ainda abrange alguns micro-organismos, portanto também gostaria de ter aqui um feedback vosso, uma vez que usaram antibióticos, de qual é que é a percepção enquanto microbiologistas da correção ou não de fazer este tipo de abordagens, que a mim parece-me assim tipo um canhão voltado contra algo que não se sabe muito bem e abrange imensos micro-organismos. Pronto, que é outra das questões que nós usamos com algo sem parcimónia, mas muitas vezes não faz assim muito sentido. Pois, eu aí o que eu vejo é que parece-me, aí novamente há que avaliar o risco-benefício, não é? E aquilo que nós temos de ferramentas. O que me parecia nessas situações em que claramente pode haver aí um transtorno, uma atuação com antibióticos seguida de uma mistura de micro-organismos, não apenas poderia ser um aspecto importante, porque o que nós temos também dificuldade quando se faz intervenção com probióticos é aquilo que foi mencionado também, que eu mencionei há pouco, creio eu, que é a dificuldade em que eles mantenham, não é? Que tenham realmente, mantenham e também cumpram as funções que queremos, porque muitos deles depois podem não produzir as substâncias que nós gostaríamos que eles produzissem quando lá estão. Na ausência de outras intervenções, que é o problema, é o que acontece muitas vezes, é na ausência de outras medidas de intervenção, essa pode ser considerada como uma tentativa de intervir, que é associar agora, o que é que eu acho que tanto quanto possível deveria ser feito, é que o processo fosse o mais seletivo possível, não é? E não utilizar o antibiótico canhão. A minha questão, pronto, outra questão no âmbito também da questão da cistite e do trato urinário, é que no intestino parece assim um bocadinho mais fácil de perceber, se bem que aquela utilização dos Saccharomyces muitas vezes é feita, por exemplo, com o uso de antibióticos, porque há uma diarreia desencadeada, portanto estamos a utilizar ao mesmo tempo, portanto é um pouco contra... É uma ajuda, que não se sabe se ajuda. Que não se sabe se ajuda ou não, mas vai resultando. Mas a questão aqui de prebióticos versus probióticos seria uma questão que eu gostaria de colocar. Vale a pena ainda assim pensar nos prebióticos na medida em que há tanta diversidade do microbioma e, portanto, vamos tentar arranjar sinergias entre prebióticos e probióticos. E outra questão, sobretudo no trato urinário, é algo que me faz alguma confusão e daí estar aqui a fazer a questão, é que existe uma panóplia de probióticos à venda, quer de farmácia, quer suplementos, alguns deles de uso tópico, o que para um clínico numa infecção trato urinária baixa faz algum sentido, outros deles tomados por via oral. E a minha questão era se existe algum estudo no sentido, portanto, na questão do trato urinário, se realmente probióticos por via oral para o trato urinário se alteram ou não alteram o microbioma, ou seja, é mesmo uma questão técnica, mas que vocês que estudam microbiomas e sobretudo nestas áreas, não sei se já alguma vez foi avaliado, mas acho que é uma questão pertinente. E depois, só para terminar, dar um exemplo daquilo que referiu, um exemplo clássico de como nós não podemos usar um probiótico, parecendo que é a mesma coisa, é o do VSL3,
que o americano parecia ser eficaz na colite ulcerosa e o italiano já não. Pronto, era só aqui um comentário, e está à venda, portanto, realmente podem ter efeitos opostos se nós não soubermos mesmo o estilo que está a ser usada. Mas esta questão dos probióticos e da via de administração era uma questão. E em relação também à colite pseudomembranosa ou à infecção por Clostridium difficile, a utilização não de transplante fecal, mas eventualmente de cápsulas com microbiota, até que ponto é que esses estudos já estão em prática, ou pelo menos num estado de investigação avançado? E pronto, e agradeço. Nada, foi muito, muito interessante. Ora bem, portanto, foram a administração probióticos oral a outras vias para as cistites e também a administração nas cápsulas do transplante fecal. Muito bem. Relativamente à administração de probióticos orais nas cistites. Ora bem, nós agora vemos que há aqui um microbioma muito rico neste trato urinário, que ninguém pensava, não é? Portanto, agora quando aparece a urina vem, que é cética, quer dizer, isto é, não há, não é? Portanto, elas vêm cheias de micro-organismos, nós é que nos métodos habituais nós vemos. Aquilo que nós vimos foi, por exemplo, isso põe em causa várias coisas. A primeira delas é que várias mulheres saudáveis que seguimos durante 2 anos tinham Escherichia coli na sua urina. Algumas na sua vagina, às vezes até podiam ser diferentes as estirpes também, não desenvolveram qualquer infecção. Tivemos várias mulheres e com as estirpes tinham potencial infeccioso, porque ainda foram caracterizadas ao nível que fomos verificar se elas tinham potencial infeccioso. Tinham. Mais 2 anos e essas mulheres que tinham essas bactérias ali não desenvolveram infecção. Portanto, isto dá-nos uma ideia de que é muito complicado ou realmente todos os aspectos que estão interferentes. Depois vamos então ao seguinte, então se essas mulheres, que bactérias é que elas têm que as defendem da infecção? Não é? Foi o nosso segundo ponto e é onde nós temos estado mais a trabalhar nos últimos anos. É, nestas mulheres, o que é que está ali que pode ser positivo para as defender de infecções? E fomos para saber até se, eventualmente, não é a E. coli no Oravaxon, não é, que é uma das possibilidades que está disponível, mas que seja um outro probiótico administrado melhor por via vaginal, diria, não é? Aplicação vaginal próxima para que possa ter maior impacto, se teria realmente atividade e se teriam atividades inibidoras melhores. E temos realmente bactérias extraordinárias em termos de capacidade de inibir o desenvolvimento de patogénicas. Nós estamos surpreendidos com essa atividade. Agora, o mais incrível é que de mulheres com bexiga hiperativa também temos bactérias com essa boa atividade. E isso deixa-nos realmente aqui, não, aquilo que pensava, pronto, está aqui, nós é estas bactérias que temos que dizer que as mulheres têm que ter. Mas são várias, não é? Porque depois aquela que eu encontro numa não é igual à que encontro noutra, são várias, mas mesmo que fizéssemos uma pool dessas bactérias, então é com isto que nós vamos prevenir o problema e prevenir, por exemplo, a OAB. Olha, a mulher com OAB também, algumas delas têm essas bactérias benéficas e levantou-nos e está-nos a levantar outras questões para perceber o que é que se passa então que não as defende, porque essa mulher, mais claramente, era uma mulher que tinha também Klebsiella. Okay? Portanto, e a Klebsiella que nós temos, essa Klebsiella é inibida pelaquela bactéria até no laboratório. Portanto, o que é que se passa? É isso que estamos a tentar perceber. Portanto, aquilo que eu diria relativamente aos probióticos que estão disponíveis neste momento, eu acho que a evidência de que vai funcionar naquela mulher, naquela situação, eu diria que é quase, não é nula, mas deverá ser muito baixa. Okay? Porque os estudos habitualmente são pobres e a diversidade de bactérias que nós estamos a encontrar que nos pode colonizar com efeitos benéficos também é imensa. E, portanto, a possibilidade de aquela bactéria, ainda por cima se for então por via oral, a ser capaz de ser excretada no intestino e do intestino ser depois a treparina e o brínio a colonizar, existe
mas então é muito mais a incerteza, é aumentar a incerteza, está bem? Por isso é que eu diria. Portanto, aquilo, obviamente, quando nós vimos estes resultados extraordinários, aquilo que nós tivemos vontade é, nós temos que pegar nestas bactérias e temos que fazer uma formulação para utilizar, porque as mulheres vão ficar defendidas de muitas bactérias. É que é impressionante aquilo que nós temos encontrado. Mas o outro lado diz-nos que temos que ser cautelosas, portanto andamos a selecionar as melhores. Obrigada. Desculpa, outra questão era relativamente Às cápsulas do qualificação da menor. sim. As cápsulas foram a primeira forma de administração em 1957. Foi por cápsulas. E aliás, o médico envolvido juntamente com outro farmacêutico acabou por ser despedido porque ele fez isto sem, na altura, sem autorização do diretor do hospital, não é? Mas salvou muitas vidas. Portanto, as cápsulas foram as primeiras. Eu acho que há estudos comparativos, há um estudo comparativo das diferentes formas. E qual é a eficácia? Posso depois mostrar, não tenho de memória qual é a eficácia, mas creio que seria razoável. Mas há um estudo comparativo com as eficácias deles. Se encontrar, ainda lhe digo. Obrigada. Nada, nada. Professora Isabel Sá Correia, se faz favor. Eu pergunto, faço a pergunta depois, dou, enfim, o lugar à professora Helena Santos, porque de certeza que faz uma pergunta diferente da minha, para não continuarmos, enfim, num tipo de perguntas que se calhar são semelhantes às da Isabel Galho. Professora Helena, se faz favor. Liga o microfone, se faz favor. Sim. Ok, muito obrigada. Bem, eu não sou especialista no assunto, mas gostaria de dizer que gostei imenso da apresentação, agradeço imenso, principalmente pelo cuidado com que apresentou e com a apresentação das dificuldades na interpretação dos resultados, etc., porque a minha visão ignorante deste tema é que facilmente se liga tudo ao microbioma atualmente, ou pelo menos ao microbioma intestinal, e a mim faz-me uma certa impressão. Por exemplo, eu deparei-me recentemente com um artigo da Nature em que, que diz que o microbioma intestinal regula a motivação para o exercício. Portanto, para fazer exercício, o que me parece assim um tanto estranho, mas pronto, é um artigo da Nature, isto traz-me assim um certo ceticismo. Portanto, gostei imenso da sua apresentação. Já agora queria uma coisa completamente geral. A maior prevalência de doenças mentais nas sociedades modernas, será que de facto estará relacionada com um tipo de dieta muito diferente do que era há 100 anos, por exemplo, e que, portanto, isso tenha influência, portanto, acredita que realmente isto possa ter influência na grande prevalência de ansiedades, de depressões, etc., nas sociedades modernas, que é uma coisa que a mim que eu acho tão estranho, porque quando eu era jovem não havia esta epidemia de doenças mentais. Muito obrigada. Obrigada pelos comentários. Pois, não podemos retirar essa hipótese. Aquilo que nós vemos é que este microbioma parece contribuir, tem características, realmente as funções que eu mencionei são funções que podem claramente contribuir para aquilo que é o nosso comportamento, não é? Aquilo que parecer ter uma resposta mais assertiva, eu preciso ter mais evidências, não é? E as evidências que eu também tenho nesta área, eu acho que não são ainda suficientes. Por exemplo, dos últimos, sabemos que tem havido bastante esforço, mas também às vezes com resultados contraditórios em tentar associar estas patologias e a tentar ao microbioma e a determinados micro-organismos. Mas, como eu disse, eu acho que ainda falta algumas evidências. Os estudos são poucos. Aquilo que eu mostrei há pouco muitas vezes são baseados em 1, 2 estudos, com resultados, amostras pequenas,
aquilo que nós vemos com esta metodologia é extraordinariamente potente, mas tem insuficiências. Nós para começarmos a trabalhar com esta metodologia de sequenciação do 16S, tive uma equipa de 3 pessoas durante 3 meses para tentarmos encontrar a metodologia que nos permitisse ver mais micro-organismos. Mas mesmo assim, quando decidimos, vamos agora com esta estratégia metodológica, nós sabíamos que íamos perder, íamos deixar de ver micro-organismos que lá estavam. Portanto, depois não há, faltam estudos de causalidade, de demonstração clara. Ou seja, a hipótese em si é plausível, não é? Nós sabemos e conhecemos que há bactérias que interferem na formação de vários neurotransmissores importantes. Dopamina, a serotonina, são importantes mediadores, e outros neurotransmissores. Sabemos que isso acontece. As bactérias, todas elas que interferem neste processo de formação, não estão suficientemente identificadas e muitas vezes não são suficientemente identificadas nestes estudos. Por isso, estabelecer nos tempos já com estas insuficiências, estabelecer que é fruto da alteração do microbioma que nós estamos a assistir a este aumento daquilo que é as perturbações mentais, eu não me sinto confortável para o afirmar. É plausível, mas precisamos de. Eu gosto muito de ter evidências para eu poder concluir nesse sentido. Então, eu dava agora a palavra à professora Isabel Sá Correia. Muito obrigada. Bem, também eu felicito Luísa, enfim, pelas mesmas razões invocadas pela Helena Santos. E eu acho que de facto foi uma apresentação muito inspiradora do ponto de vista, enfim, a mim levantou-me uma série de perguntas parecidas com as da Isabel Bugalho, que é médica, portanto, enfim, tem outra experiência, mas eu relativamente, enfim, ao microbioma urinário eu também tinha a ideia de que só haveria micróbios a quando da infecção. Portanto, também não estava, digamos, muito conhecedora da situação. E penso, por exemplo, em infecções urinárias persistentes ou continuadas, não é? Em que a terapia é sempre antibiótico e mudar de antibiótico, quer dizer, se isso não desregula ainda mais o microbioma urinário e impossibilitando, digamos, principalmente a idosos ou idosas, a resolução do problema. Portanto, e aqui talvez os pré-bióticos e os probióticos, não sei bem a que forma, até talvez oral, enfim, talvez, parece um bocadinho mais difícil, mas se não seria de facto importante. Eu li um artigo relativamente ao microbioma urinário e outros, em que há uma diferença muito grande ou muito significativa entre aquilo que é cultivável, mesmo pelas técnicas, enfim, já mais refinadas, aquilo que é cultivável e aquilo que resulta da metagenómica. E que aparecem, portanto, isso é mais ou menos normal, mas que as diferenças são muito superiores a idosos. Portanto, digamos, a diferença entre o cultivável e o identificável por metagenómica é. E eu coloca-se uma questão relativamente a este tipo de análise molecular, ou em qualquer microbioma, se sim ou não isso não terá a ver com o facto de terem sido micróbios que existiram, mas que já não estão nem viáveis, nem funcionais, nem cultiváveis, obviamente, e não ser só, digamos, uma incapacidade de encontrar metodologias para os cultivar. Outra questão que se calhar é capaz de também ter dúvidas na resposta, mas é quão longe se estará da utilização do microbioma em clínica. Portanto, digamos que tem a ver
com todas as perguntas que foram feitas anteriormente, quer dizer, principalmente talvez nas mais fáceis, portanto já não estou a falar das doenças psiquiátricas ou psicológicas, mas estou a falar, enfim, de infecções urinárias, problemas do trato digestivo, etc. Relativamente às mulheres e às mulheres com mais idade, aquilo que se sabe é que habitualmente a utilização de estrogénios e de estrogénios locais pode melhorar e prevenir as infecções urinárias, as infecções urinárias recorrentes. Já agora nós sabemos que os lactobacilos gostam muito de estrogénios. E, portanto, se calhar é uma forma de fazer com que eles também cresçam. Eu também acho que poderíamos avançar eventualmente para aquilo que é uma administração, eu diria outra vez mais local, daquilo que é um conjunto de bactérias. Nós nós não encontramos, e no decurso deste trabalho, e por termos feito a culturómica tão extensiva, nós conseguimos ver espécies novas. Nós já descrevemos mais de 10 espécies novas que, no trato urinário da mulher, que é fantástico. E a mulher tem muito, não só lactobacilos, mas também por vezes tem muito Corynebacterium, que se sabe muito pouco ainda, daquilo que é o efeito dele em termos benéficos, e também tem muita Gardnerella. A Gardnerella apenas se lava na Gardnerella, na vaginalis, e é associada àquilo que é a vaginose bacteriana. E aquilo que nós vemos é que a Gardnerella está presente também muitas vezes em mulheres e em grande quantidade. Às vezes vaginalis, outras vezes suidisca, outras vezes Leopoldi, depende. Aliás, é uma das linhas de trabalho que nós temos neste momento, e está para sair um artigo que é muito interessante sobre aquilo que é também tentar ver se encontramos um potencial de infecciosidade para esse grupo de bactérias. Portanto, eu diria que com este conhecimento acumulado, se calhar vamos ter aqui uma mistura de bactérias, mais do que apenas uma, que pode ser uma forma de tentarmos repor a microbiota e de ajudar, juntamente com os estrogénios, a que haja aqui uma maior proteção. Esta é a minha visão em termos de, eventualmente, intervenção no futuro. A outra pergunta também é muito interessante, que é a pergunta relativamente, então, mas os micro-organismos não cultiváveis, eles são realmente não cultiváveis, mas as mulheres acabam por evoluir e por ter esses micro-organismos com a idade mais desses micro-organismos não cultiváveis, se eu percebi bem, a questão também seria essa, não é? Porque poderá realmente... eu não sei Teriam se... lá estado e teriam, entretanto, morrido. Pronto. A questão é, o problema é a questão que temos sempre quando fazemos um trabalho com metagenómica ou com base no DNA, não temos sempre a incerteza relativamente ao estado de viabilidade das bactérias que encontramos, não é? Podem já não estar viáveis, essa é uma questão. A outra questão interessante era saber se existe algum padrão com a idade de termos mais micro-organismos não cultiváveis. Eu isso não tenho dados porque há muito poucos trabalhos a fazerem. Este trabalho que nós fizemos juntamente com a culturómica foi algo incrível. Foi absolutamente, gasto de dinheiro, tempo, recursos, e foi muito tempo. E não é, habitualmente ele não é feito, e portanto nós não temos muitos dados daquilo que realmente é a correlação entre cultivável e não cultivável. Agora há uma coisa que é interessante. Uma das mulheres com a maior idade que foi incluída no nosso trabalho foi a mulher em que encontramos uma Gardnerella com mais dificuldade em crescer no laboratório. Portanto, esse também é um achado lateral, se calhar, mas que também é elucidativo. Relativamente à utilização destas metodologias, ora, existem neste momento, e há laboratórios privados, e há kits a serem vendidos para se fazer o estudo do microbioma. E acho que é neste momento mais o microbioma intestinal. Há até um laboratório aqui em Portugal que também já oferece esses serviços. Eu não vejo neste momento realmente interesse nenhum nisso. Aliás, acho que hoje que mandaram-me há bocado, ainda não li um artigo na Science exatamente nesse sentido, a dizer que não estamos num estadio de desenvolvimento de conhecimento que justifique fazer-se esse exame, porque aquilo que se vai tirar de informação é nada. Portanto, isso é relativamente a esses estudos. Outra coisa diferente é utilizar metagenómica para licores, para vários produtos biológicos em que nós precisamos saber rapidamente tudo o que lá está. Nos tempos de hoje,
até eventualmente numa urina, mas não sei, nós temos dois, com as metodologias que nós temos, custa-me, por exemplo, no caso de um líquor, que sabemos que eventualmente é associado a uma situação de uma enorme gravidade, e os métodos que se utilizam para detectar que micro-organismo é que está presente ainda são PCR, quando há, cultural, e não fazemos um varrimento daquilo que nós hoje temos, que é a metagenómica total, em que podemos até logo prever se o micro-organismo é sensível a antibióticos ou não. Portanto, essa é uma outra linha que nós aqui no Porto vamos começar. Estamos a aplicar metagenómica, portanto agora falamos de DNA total, não só para os estudos da urina, do trato urinário, mas também queremos muito ajudar os hospitais. E o primeiro produto biológico que nós queremos começar a fazer é o líquor. Porque como é que é possível? Nós já temos metodologias avançadas, fazem um varrimento de tudo que lá está, se é o Blastomyces, se é o vírus, se é o que é que lá está, e demora dias, muitas vezes até que haja uma informação, e o PCR apenas vai dar aquilo que se pesquisou, se é positivo ou negativo, não é? Se não se pesquisou, nem sabemos se é a causa. Portanto, eu acho que é absolutamente essencial passarmos agora para essa outra fase, utilizar da metagenómica. Podemos ajudar tanto, e portanto, essa é a grande utilidade que eu vejo agora para a metagenómica. E no ensino da medicina, não é? Se calhar também a sensibilização, enfim, não sei em que estado é que está, talvez a Cecília Leão possa dizer qualquer coisa, mas o ensino da medicina, até para a sensibilização do médico, até de clínica geral, ou médico de família, não é? Ter alguma sensibilidade para este tipo de problemas, enfim. Ora bom, eu saliento que temos ainda mais uma pessoa aqui, então a doutora Isabel Bugalho, que parece que queria intervir de novo. E eu peço desculpa à professora Luísa Peixe, que está aqui connosco há tanto tempo e que se calhar já gostaria que a libertássemos. Mas pronto, se nos permitir, eu dava-lhe ainda uma palavra para colocar uma questão muito rápida e para que a professora Luísa possa ainda continuar connosco por mais estes minutinhos muito rápidos. Obrigada a ambas. Não, aqui a minha questão vai aqui nesta continuidade do que estávamos a falar da questão da utilização médica e da aplicação da metagenómica no auxílio de diagnóstico. E aqui o que nós, a questão custo, ou seja, e isto eu teria que sempre fazer essa questão, habitualmente nos centros mais avançados, não em todos, quando comecei, eu sou de hematologia, portanto fazemos PLs e temos várias doenças associadas à imunossupressão, incluindo o sistema nervoso central, e nós começámos a fazer PCRs dirigidas aos agentes, pelo menos àqueles agentes que nós conseguimos ter um tratamento dirigido. Depois apareceram os multiplexes, em que, de regra, tanto de uma vez só se faz vírus respiratórios, E a minha questão é, e estamos a falar de sítios muito específicos, ou seja, do ponto de vista geral, numa urgência hospitalar, na medicina interna, nós queremos rapidamente perceber o que é que se está a passar, até que ponto é que seria fazível e execuível do ponto de vista económico este tipo de estudos de metagenómica. Isto porquê? Porque muitas vezes há a sensação de que os multiplexes de PCRs que qualquer pessoa chega ao computador e pede, se calhar às vezes até poderiam ficar mais caras do ponto de vista daquilo que nos dão e da eficácia que nós temos em detectar o agente que nós procuramos. Ou seja, até que ponto é que, na perspectiva da professora, isso seria execuível numa vertente intermédia, ou seja, uma relação de custo-benefício justa e que pudesse realmente ajudar do ponto de vista no terreno. O que eu posso dizer relativamente a isso é que esta utilização da metagenómica ainda está numa fase de transição muito da investigação e com a investigação ainda em curso, não é? A metagenómica neste momento eu sei que vai dar um salto enorme, até porque uma grande companhia da área da microbiologia comprou aí uma outra que é líder nesta área, mas a aplicação na rotina de forma rápida vai ter que ser ainda padronizada, ajustada para diferentes fluidos biológicos. Ela tem estado só apenas na área da investigação por agora. Há poucos países em que ela está a ser utilizada já. Isto também por outra coisa. Tem a ver também, não é só
a metodologia, o custo, tem a ver com o tratamento da informação. Ou seja, aqui os bioinformáticos são essenciais. Uhum. E nós, por exemplo, esse vai ser um dos aspectos para nós mais críticos, que é termos um bom bioinformático. Portanto, nós podíamos fazer até a preparação da amostra, ter a extrair, fazer a sequência, mas o dar sentido àquilo que nós extraímos em termos de sequência que vai ser ainda complicado. E, portanto, eu diria que neste momento nós estamos numa fase de transição ainda daquilo que é o conhecimento que existe, pouco da investigação, para aquilo que é a aplicação prática num local, num fluido nos fluidos que são muito importantes. Falar em preços, em capacidade de resposta até em tempos logo imediatos, eu não consigo. Okay? Portanto, eu tenho ainda esta dificuldade, porque ainda estamos neste momento de transição. Ela vai, aquilo que nós acreditamos então agora com a compra da firma por esta grande mundial Uhum. da microbiologia, é que isto poderá levar a uma aceleração. Mas nós ainda não conseguimos ver muitos protocolos sequer de outros colegas publicados, portanto está tudo ainda. Estamos na fase do salto. Aqui ainda Sim, nós estamos na fase. eu digo isto porque há sempre aquele problema, hoje em dia, sei lá, uma hemocultura. Há 10 anos ou há 15 anos já se usava o maldito off, por exemplo, em alguns sítios, ou mesmo alguns fiches, o PNA fiche, para fazer detecções. Nós ainda precisamos de muito tempo até termos uma identificação de um agente, até termos um TSA, ou seja, isso do ponto de vista prático, apesar das coisas já terem largos anos, é sempre muito difícil. E daí a minha questão, e até que ponto é que a ajuda do ponto de vista do laboratório, ou seja, da investigação, a investigação em si, poderia ser uma mais-valia neste gap que vai haver ainda até as coisas estarem oleadas e implementadas, pronto, a largo prazo. Ou seja, a minha questão é essencialmente a nível nacional. Se vocês, portanto, o objetivo no âmbito da investigação seria também um bocadinho como se faz em alguns projetos do INSA, ou seja, de ser também um ponto de referência específico onde se podem enviar amostras da clínica quando há grandes dúvidas, ou seja, se há abertura para isso neste momento ou se ainda é um projeto centrado mais no vosso centro. Pronto, era essa a questão. Não, nós habitualmente também recebemos para confirmação até de identificações de bactérias. Eu trabalho essencialmente com bactérias, mas identificações de bactérias nós fazemos pelos métodos maior certeza. Portanto, fazemos habitualmente com sequenciação genómica total quando necessário, marcadores genotípicos para uma resposta rápida, mas marcadores genotípicos bons, e portanto recebemos de vários setores para fazer esta identificação precisa. Naquilo que é, por exemplo, líquidos sinoviais, também já fazíamos PCR aberto para tentar detectar a espécie que lá existia, portanto, no caso Sim, de sim. porque o líquido sinovial é também um líquido muito problemático, e portanto também fizemos. O que notámos é que precisamos de saber mais daquilo para ajudar a interpretar. E também precisamos de metagenómica aí, que também é outra coisa que percebemos claramente, mas nós se nos pedirem fazemos isso, fazemos surtos, fazemos seguimento de surtos, portanto a clarificação de surtos, e fazemos isso até com uma metodologia muito rápida, e ajudamos aqui os hospitais, por exemplo, habitualmente na Zona Norte, controle de surtos, portanto fazemos algumas coisas de serviço, e esta metodologia que queremos utilizá-la na caracterização das urinas, a expectativa é também logo ao mesmo tempo tentar utilizá-la logo para o líquor, e se nós conseguimos ter montada, entrarmos em contacto e divulgar, porque a intenção é exatamente essa, é pôr também ao serviço da comunidade ampla para poder ajudar e poder, obviamente todos nós sabemos que temos que andar mais rápido, e então na doença isso é fundamental. Portanto, sim, Obrigada. mais evoluções, eu ponho, já não me esqueço do nome e contacto. Mas em qualquer Obrigada. caso, já sabe, também pode contactar-nos, está bem? Obrigada. Doutora Luísa Peixe, mais uma vez, muito obrigada por esta extraordinária conferência que nos fez e de conhecimento que nos trouxe, e isso revelado pelo interesse e pela discussão que foi sendo feita e que não libertou de maneira nenhuma a professora, e portanto também muito obrigada por isso. Obrigada a todos os que quiseram estar connosco hoje, e eu queria só dizer que este nosso ciclo terminará na próxima quarta-feira, e será a conferência do professor Nuno Empadinhas, com o título A Microbiologia da Doença de Parkinson, os Guardiões da Via Intestino-Cérebro.
A todos os que quiseram estar connosco, muito obrigada e convido-vos a estar mais uma vez nesta próxima conferência e também a verem a entrevista que sairá, como sempre, no dia da conferência, logo de manhã. Muito obrigada a todos e, mais uma vez, professora Luísa, muito obrigada por ter estado connosco e por todo aquele conhecimento que nos trouxe. Muito obrigada.